Gravação começou. Depois a gente corta. E quem começa a gravar? Olá! E aí galera, tudo bem? Hoje a gente está aqui unidas mais uma vez para conversar com vocês. Hoje o nosso tema vai ser o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá ele fala sobre o divórcio, o que o Espiritismo, o que a doutrina fala sobre esse assunto. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui com vocês sobre isso, tá bom? Bem-vindos. Vamos lá. Primeira pergunta. O Espiritismo, ele condena o divórcio? O Espiritismo não condena nada. Ele não condena o divórcio. O que ele faz é nos orientar qual seria o melhor comportamento da gente diante de uma situação tão delicada quanto o divórcio. É uma coisa que, infelizmente, está presente nas nossas famílias, que hoje em dia é muito mais comum do que antigamente. Isso não significa que as pessoas são menos felizes ou mais felizes do que antigamente. Só que antes as leis eram diferentes. Segunda pergunta. O que a doutrina espírita fala sobre a indissolubilidade do casamento? No capítulo 22, ele fala: o que Deus uniu, o homem não separa. E aí o cardo entorna, como eu costumo falar no meu português normal. O que Deus uniu, Ele uniu através do respeito, do amor e da afinidade espiritual. Essas três questões aqui, essas três coisas que eu falei agora, amor, respeito, afinidade espiritual, fazem parte da lei divina. Essa lei divina, como todas as outras, é imutável. O divórcio, na verdade, ele só vem para oficializar, para legalizar uma lei humana, sabe? Como uma norma de comportamento que já foi gerada, porque a separação, segundo a doutrina espírita explica, só acontece quando essas leis divinas elas não foram aplicadas no casamento. Que quando a união é realmente divina, baseada nesses conceitos, não há separação. Ocorre que às vezes quando a gente renasce aqui na Terra, nós temos um planejamento reencarnatório. E muitas vezes o casamento, como a nossa família, ele é palco de inúmeros resgates que a gente tem para fazer, sabe? Nem sempre tudo flui às mil maravilhas. Tem pessoas na nossa família que a gente se dá super bem e outras que a gente simplesmente não se afiniza. E essas questões, quando não são explicadas aqui na Terra, pelo comportamento de cada um de nós, é explicado através dessas múltiplas vidas que a gente já teve. E o casamento, como parte de uma prova ou de um resgate, por exemplo, a pessoa em outra vida não tinha um relacionamento muito bom, houve já um casamento anterior e alguém pisou na bola, sabe? Alguém traiu, coisas assim. Aí a pessoa pode pedir uma chance, como a gente pede uma chance na vida atual. E às vezes não consegue. Aí na outra vida a gente tem que vir, porque quando a gente toma uma decisão de se separar, tem muita coisa em jogo, sabe? Tem os nossos filhos, tem a nossa família, tem a nossa casa. Muitas vezes tem a questão de trabalho, quando as pessoas trabalham juntas. São muitas coisas que estão ligadas numa separação. Então quando a gente separa os corpos, separação de corpos, não quer dizer que a gente separou de vida, sabe? Porque muitas coisas que a gente construiu vai continuar existindo. E quando essas coisas deixam de ser bens materiais para ser esse patrimônio divino da criação de Deus, que são os nossos filhos, aí que fica mais importante ainda o nosso comportamento, aquilo que a gente escolhe, como a gente escolhe seguir com essa separação, se realmente ela é fundamentada numa questão que não tem solução, que não há remédio. Por exemplo, na minha casa, quando houve a separação dos meus pais, eu tinha de 14 para 15 anos. Vocês pensam numa idade horrível para ter uma separação dos pais numa casa, essa fase da adolescência.
Embora eu não esteja aqui falando que existe um momento ideal, tá? Para se separar. Tudo é ruim nessas coisas. Tudo é difícil, é trabalhoso. Porque mexe com o nosso emocional e desestrutura mesmo a nossa casa. Mas quando meus pais se separaram, eu fiquei muito aliviada, gente. Fiquei de verdade aliviada. Eu ia para a escola e eu lembro de uma cena que uma vez eu estava lá na escola, o professor explicando a lição e eu não estava entendendo nada da lição e comecei a chorar, do nada. A professora veio perto de mim, ô Ana, o que foi? Eu falei, nada não. Mas esse nada não é porque eu não sabia quando eu chegasse em casa quem que eu ia encontrar vivo ou morto, sabe? Porque era umas guerras horrível de se conviver. Então, quando eles se separaram, houve paz na minha casa. Houve paz, graças a Deus. E eles, infelizmente, não conseguiram ter um relacionamento posterior ao divórcio. Porque muitos casais precisam de um tempinho para apaziguar, para se reorganizar, para se soerguer, para caminhar novamente. E esse tempinho é muito bom porque a gente se resgata, a gente se reconhece como pessoa, como indivíduo. E aí a gente cresce, a gente amadurece. Conheço pessoas que depois de 6 anos de separado voltaram e estão junto até hoje, vivendo muito bem. Porque, sabe, as pessoas, elas mudam de casa, de endereço, mas os problemas são basicamente os mesmos. A gente às vezes escolhe estar com outra pessoa e é tudo mil maravilhas no começo, mas depois vem a realidade. E se a gente não mudar a gente, como é que a gente vai conseguir mudar o outro? Não dá. Tudo que a gente pode fazer na nossa vida é baseado na reforma íntima que a doutrina fala. E o casamento, continuar no casamento ou dissolver o casamento legalmente através de um divórcio, é uma escolha que tem que ser ponderada, refletida e que cabe a nós, espíritas ou não, através do nosso livre-arbítrio, tomar a melhor decisão, mas sempre olhando o todo, pensando na família, pensando nos nossos filhos. E você, Aninha, o que você pensa a respeito disso? De divórcio e a visão dos filhos sobre isso? Tem alguma coisa para dizer? Eu acho que não tem idade certa, como você disse, né? Não tem idade certa, não tem tempo certo, não tem um momento certo pra gente falar sobre isso. Porque é uma fase difícil tanto para os pais quanto para os filhos, independente da idade. Quando é mais novo, a gente pode não entender muito bem, mas quando a gente vai crescendo, tem a escola, tem os amiguinhos que falam, a gente vê os pais, os amiguinhos, né? A gente acaba pensando e aí vai surgindo as dúvidas. Quando a gente tá nessa idade, mais ou menos, no auge, né? Da rebeldia, que é aos 15, 16 anos, é um pouco mais difícil porque a gente ainda tá numa fase muito cheia de dúvidas, muito cheia de porquês. Por que você vai separar? Por quê? Porque você se ama. Mas a gente não sabe. A culpa é minha, né? Porque tinha essa fase, assim, às vezes a gente se sente meio culpado. Será que é porque eu baguncei? Será que é porque eu não obedeci? Será que a culpa é minha? Que meus pais estão brigando? E não é isso, né? Porque a gente não sabe tudo que eles passaram, tudo que eles tiveram que abrir mão quando eles estavam juntos e o que eles sofreram, se eles sofreram. Então eu acho que não dá pra gente, assim, falar qual é o momento ideal, né? Pra você já foi um alívio a separação. Você ficou aliviada, você ficou tranquila, aquilo acalmou você. Já conheço pessoas que, quando os pais separaram, ficaram deprimidos. Eles não aceitavam de jeito nenhum. Fica revoltado, começa a beber, fumar, sair, bagunçar. Os vícios, né? Eles querem obrigar os pais a fazer as coisas por eles, a fazer as coisas para que eles se sintam melhores. E já, assim, acho que quando a gente ficar mais velho, quando a gente ficar mais... a cabeça mais forte, né? A gente fica mais tranquilo, assim. Por mais que você não é uma coisa que você gostaria, escolheu, né? Escolheu pra você, porque eu acho que ninguém pensa, né? Quero que meus pais se separem. A gente não pensa isso. Então, eu acho que
Mas é uma fase que a gente fala, tudo bem, eu tô do seu lado, eu te apoio, né? A gente continua amando ambos Mas e falando, respeitando, né? falando nisso aí, coisa mais chata, quando os pais da gente colocam a gente no meio das brigas deles, mesmo depois de separado. Justamente. E que fica fazendo joguinho com a gente, tipo, fala pro seu pai assim, assado, fala pra sua mãe assim, assim. Puxa vida, gente, pelo amor de Deus. Pais, não façam isso. Isso pode levar sérias causas para os seus filhos, né? Eles pode afetar muito na vida deles, tanto, né, na vida social, no psicológico, no espiritual. Eles não têm nada a ver com a briga de vocês. Sabe uma coisa que me falaram uma vez, assim, ó, nosso pai e nossa mãe tem que se comportar como nosso pai e nossa mãe, entendeu? É o básico. É o que a gente espera deles. E aí, de repente, por uma separação, eles ficam lá no meio da briga deles dois e esquecem da gente. E a gente fica sem referência de pai e de mãe. É nessa hora, gente, que vem alguém de fora, nos abraça, pega pelo ombrinho, escuta a gente e nos dá apoio. Sim. Essas pessoas podem ser pessoas boas, bacanas, que graças a Deus nos coloca no caminho do bem, mas também pode ser pessoas que vão influenciar negativamente e vocês podem nos perder porque estão perdidos de si mesmo, entende? My opinion. E quem mais perde nessas coisas nessa situação, os pais. Porque eles esquecem do filho, eles esquecem que tem que cuidar. Então eles vão ali, pensam só em brigar, quem vai ficar com o quê, quem vai fazer o quê, o filho vai ficar com quem. Vocês pensam em perguntar? Em perguntar com quem ele quer ficar, o que ele acha, perguntar a opinião dele, deixar ele se expressar, deixar ele sentir aquilo, porque aquilo é uma novidade para ele também. Entende? É uma adaptação que todo mundo passa, E né? se os pais não param para pensar nisso, acaba perdendo o filho. E aí o filho vai se agarrar em alguém, como ela disse, pode ser boa, pode ser ruim, vai se agarrar nessa pessoa e vai seguir o exemplo dessa pessoa. Porque eu vou falar, meus pais só brigam. Meus pais não me veem, meus pais não me escutam, meus pais não me deixam falar. E isso é muito ruim. Porque todo mundo tem o direito de falar, todo mundo quer falar. Pode ser difícil para algumas pessoas conseguir pôr para fora, mas depende das oportunidades que as pessoas dão para ela falar, né? E nós gostaríamos de deixar isso para vocês, é mais como uma forma de reflexão, sabe? A nossa opinião pessoal dá para vocês saberem bem qual é a nossa opinião. Sim. Nós queremos viver bem, ser felizes, mostrar o nosso melhor e receber o nosso melhor das nossas referências primárias, que são os nossos pais. Isso quando eu falo que a gente tem pais bacanas, às vezes a gente tem os pais que não são, mas isso aí já pode ser tema para um próximo vídeo. E nós agradecemos muito pela atenção de vocês até aqui. Mandem perguntas, façam comentários, por favor, curtam, compartilhem, se foi útil para vocês. Nós agradecemos muito. Vem pra cá, vamos conversar. Se vocês são filhos de pais separados, conta pra gente aqui nos comentários como é que foi. Como é que você se sentiu? Como é que foi na sua casa sua separação? Né? Isso é aí. muito legal a gente poder compartilhar. E aqui é um espaço para você sentir a vontade para tudo. Estamos aqui para conversar, não estamos aqui para julgar, para condenar ninguém. A gente só quer conversar e trocar experiências. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Grande abraço.